Muito bem, posso dar início, Tulasi? Pode dar início. Muito bem, pessoal. Nós temos visitantes hoje na sala, Tulasi. Temos, né, a Luana esteve com a gente semana passada para fazer uma introdução, né? E a Luana está aí já na sala. Tem mais alguém? A Evelyn Veras. Não, a Evelyn, a Evelyn é bem quietinha mesmo, mas ela já esteve com a gente anteriormente, mas agora ela formalmente vai estar com a gente aí por um período, né? Assim como a Luana também. Bom, só para que vocês entendam, né, o que está acontecendo na nossa programação, nós temos a abertura, né, com as gotas védicas, que foi a leitura do conhecimento védico que a Bhaktin Swamini realizou agora. Tá? E depois disso, eu entro e faço uma contextualização daquilo que foi lido, né, daquilo que foi, assim, comentado ou mencionado no verso, tá? Ou nos versos. E depois disso, nós temos tentando estabilizar aqui. Depois disso, nós temos o Mahamantra, ou a sessão do sadhana propriamente dito. Tá? E, Tulasi, por favor, querida, eu estou com uma dificuldadezinha aqui hoje. Você está conseguindo me visualizar por completo? Ou tá... Está ótimo. Você está bem. Não, a sua cabecinha está um pouquinho acima. É isso. É isso que eu estou com essa dúvida. Deixa eu... Só um minutinho, pessoal. Desculpa aí, tá? Então, vamos ver agora. Acho que ficou melhor, né? Acho que sim. Então, pessoal, nós fazemos a contextualização do conhecimento védico por 10 ou 15 minutos. Só que hoje, especialmente, eu quero, tudo faz parte da cultura védica, eu quero formalmente aqui dar uma explicação acerca de um termo que é normalmente utilizado dentro do meio Vaishnava. Recentemente foi publicado uma nota chamativa para um satsanga que até aconteceu a semana passada, né? Que a gente já está na segunda-feira. Então, também ontem nós tivemos na Domingo com Mantras, do programa da Ana Thomas com a Vânia, acho que a Vânia está até aqui na sala, se eu não me engano, a Ana também, não sei. Mas o programa ontem foi maravilhoso, estava previsto para concluir em 1 hora, eu concluí exatamente em 1 hora, mas aí o pessoal entrou nos temas, nos debates, e puxaram o assunto e rendeu até mais 1 hora. Então, assim, foi muito rico, foi bem proveitoso, e eu acho que lá tinha, na sala, eu acho que estava a Vânia, daqui do nosso grupo, estava a Vânia e a Ana, que são as coordenadoras, e a Márcia Regina, e tinha a Lilian também, que estava lá ontem. Então, nós fizemos esse evento. E um evento anterior, que foi o Satsanga, foi utilizado um título védico para mencionar a minha pessoa. Né? O título foi Shriman. E o Devananda, o Devananda é o meu personagem, tudo bem. Também tem eu, né, que estou vivendo o Devananda. E tem algumas funções do Devananda. Tem o Devananda Deva, o astrólogo védico. Tem o Deva, que é para os amigos. Tem o Devinha, que é para minha querida esposa, que está aqui. Tem o Shriman Devananda, que é formalmente o Shiksha Guru. Shiksha significa aquele que orienta, o professor. Tá? Apenas isso. Shiksha significa o professor. Tem o Diksha Guru, que é um grau acima de mim, que é aquele que dá iniciação formal na instituição, um grau acima de mim nas instituições formais Vaishnavas. Tá? Dentro da Seva, no momento, eu sou o orientador espiritual da Seva, dos membros da Seva. Então, tecnicamente, do ponto de vista técnico da teologia Vaishnava, a minha função é a de Shiksha Guru, o professor,
aquele que ensina, aquele que orienta, aquele que assume a responsabilidade de orientar um grupo de aprendizes. Essa é a minha posição, tá? Tecnicamente, formalmente, dentro da SEVA, que é a nossa Sociedade de Estudos Védicos Avançados. Tá? E essa insígnia que vocês estão vendo aqui, na minha testa, ela indica que eu estou representando uma comunidade maior, que é a comunidade de Vaishnavas. Essa forma é um V de Vaishnavas. Vaishnavas vem de Vishnu, que significa, Vishnu significa a verdade onipenetrante. E essa partezinha de baixo aqui é uma folha, uma pétalazinha de uma folha de uma planta sagrada de poder chamada Tulasi, que significa Bhakti ou amor, devoção. Então, amor a Vishnu. Aqui é onde nós temos o terceiro olho, né? E a glândula pineal opera nessa região, permitindo com que a gente consiga enxergar um pouco mais longe. Então, esse V aqui, ele é uma espécie de James Webb. É uma espécie de... O James Webb é o telescópio supermoderno que nós temos, que ela deu uma falhazinha lá no espaço lá, mas é o nosso telescópio mais moderno. Então, o que o James Webb faz? Ele permite que nós consigamos enxergar o universo mais longe. Então, esse mantra, que na verdade isso é um mantra, só que ele assume uma forma tridimensional, visual, para que as outras pessoas vejam e identifiquem que esse é um representante de Vishnu, um Vaishnava. Isso daqui é uma espécie de telescópio que nos permite enxergar uma realidade que não está disponível na tridimensão, uma realidade transcendental, ou para além da dimensão chamada material. E é com essas tecnologias que nós conseguimos. Os Shikshas Gurus, que eu não sou o único, existem muitos Shikshas Gurus espalhados pelo mundo, principalmente produzidos a partir da cultura védica. Então, esse tipo de tecnologia nos permite ter condições de recolher informação da transcendência e repassar para os aprendizes. Tá? Então, a gente não consegue fazer as coisas simplesmente sozinhos. Nós somos servos do Supremo. E, para servi-lo adequadamente, precisamos ter contato com o Supremo. Senão, como que a gente vai servi-lo? Simplesmente conjecturando, simplesmente fazendo experiência laboratorial de religião, acaba que, em algum momento, fica estéril o processo todo. Então, é preciso, de fato, ter uma relação autêntica, pessoal, direta com o chefe, né? A suprema personalidade de Deus, para que a gente aprenda dele ou receba dele as orientações, as instruções e repassemos para os aprendizes. E como é que você identifica quando um Shiksha Guru ele é um autêntico ou ele é simplesmente um iniciante? Pelo que ele fala. Você tem que usar a sua coerência, o bom senso. Tá? Então, assim, é como ele fala, como ele age e o resultado do trabalho dele. Como Jesus disse, né? Você conhece uma árvore pelos frutos. Então, a testemunha mais evidente de que o meu trabalho é um trabalho autêntico, puro e feito com a intensidade de amor são as pessoas que participam da sala dos mantras, porque são os frutos da árvore, são os frutos do jardim cultivado. Então, a qualidade das pessoas que frequentam a sala dos mantras, que se dedicam ao sadhana, demonstram o tipo de árvore que foi plantada, né, de acordo com os frutos. E cada fruto tem o potencial de ser também uma floresta, um jardim completo. Então, se se conhece uma árvore pelos frutos, então a sala dos mantras, a seva, é uma testemunha de que o processo é autêntico. Então, é só para contextualizar. Então, pela qualidade das pessoas, né? Quem sabe, quem entra na sala dos mantras, nós temos, sabe, pessoas de qualidade maravilhosa. Então, eventualmente, para uma pessoa, na minha função, na minha posição, na hora em que você vai mencionar formalmente uma atividade dessa pessoa, não se utiliza títulos que são os títulos, digamos, os títulos internos ou da intimidade do relacionamento. Como, por exemplo, não se deve apresentar o Devananda numa função sacerdotal como um astrólogo.
pode até mencionar que ele é o astrólogo, mas tem que se mencionar que é o sacerdote, aí chama-se Pujari, ou Pandit, né? Se vai apresentar o Devananda como sendo o amigo, aí é o Deva, tá tudo bem. Se apresenta-se o Devananda como um devoto da comunidade Vaishnava, Devananda Dasa, ok. Mas quando vai se apresentar o Devananda formalmente como um representante dos conhecimentos védicos, aí tem um títulozinho específico para isso. Chama-se Shriman. E não é só com Devananda. Isso é geral. Em todos os eventos da cultura védica, isso é assim. Em Mayapur, por exemplo, a palavra Shriman é muito comum, é utilizado para uma posição que vem um pouquinho antes do Diksha Guru formalmente na instituição. Então, o Shriman é utilizado formalmente e não é uma apropriação indébita, como foi assim sugerido por uma postagem que foi colocada no grupo dos buscadores por um dos nossos membros, né, que essa pessoa teve uma conclusão errada, infelizmente ela foi infeliz na posição dela, né, na conclusão dela, e assim cometeu, talvez, quem sabe, aí uma infelicidade de ter sido um pouco imprudente, né, na abordagem, infelizmente, mas aconteceu, faz parte da vida, do aprendizado, e está tudo bem. Mas o que acontece é o seguinte, a postagem que a pessoa colocou aqui no nosso grupo, a nossa querida Vrinda, foi uma postagem equivocada, ela se equivocou, ela não tem ainda o conhecimento necessário, o conhecimento suficiente para explicar adequadamente. Ela tentou, né? Pelo que ela colocou, foi uma tentativa de fazer certo. Então, é justificável. Se foi uma tentativa por amor, foi um erro por amor, ok. Mas eu estou contextualizando para não ficar parecendo que nós não sabemos o que nós estamos fazendo, porque senão, né, se a gente não sabe como nos posicionar numa questão básica, como é que nós vamos orientar numa questão mais complexa, né? Então, fica complicado. Por isso que eu achei necessário fazer essa contextualização, porque a postagem foi feita em público, né? Foi colocada no grupo dos buscadores. Eu não sei quantos de vocês leram a postagem, acredito que não muitos, mas para aqueles que leram a postagem e se sentiram constrangidos, até porque algumas pessoas depois nos procuraram para perguntar informação a esse respeito, eu achei necessário dar uma resposta pública para esse tema, tá? Então, o título Shriman, sim, é autêntico, é utilizado em Nova Gokula, que é a maior comunidade védica da América Latina, que fica aqui na cidade onde eu moro. Esse pronome é utilizado com frequência na comunidade, e eu convidei a Govinda Lila, a minha esposa, que está aqui presente, que ela frequenta muito lá nos finais de semana. Eu nem tanto, porque no domingo eu costumo me dedicar, né, aos médicos. E como eu atendo um grupo de médicos, e eles trabalham muito, e o domingo é normalmente o descanso deles, então eu reservo o domingo para dar atenção a eles, para conversar com eles, enfim. E aí eu não vou muito lá em Nova Gokula, mas a minha esposa vai com muita frequência, e ela assiste às aulas. Eu convidei ela aqui, pessoalmente, para dar o testemunho dela a respeito do que eu estou falando, da utilização desse prenome, ou desse pronome de tratamento, né, que é formalmente utilizado nas comunidades, não apenas em Nova Gokula, mas em todas as comunidades, todos os templos do mundo. Esse título é utilizado, inclusive tem algumas fotos que eu disponibilizei na secretaria da Seva, na direção da Seva, para que eles conhecessem o termo adequadamente. Então, está errada a postagem que foi colocada, então ela está desautorizada, ou seja, obsoleta, né, no sentido de que ela não procede, e vou então chamar a Govinda Lila para dar essa informação aí, tá bem? Govinda, por favor, querida, abra a sua câmera. Bom dia. Bom dia a todos. Hare Krishna. Como o Devananda mencionou, né, que em Nova Gokula é usado, mas não é só em Nova Gokula, na Índia também, né, nós moramos lá. Então, quando se apresenta uma pessoa que é um orador, né, uma pessoa que vai fazer uma descrição, né, passar o conhecimento, eles sempre,
apresenta. Hoje vamos ter uma aula, um curso dado por Shriman Prabhu Jagannatha, por Shriman Prabhu Prabhu, né, Baladeva, sempre tem o Shriman. Ontem mesmo, né, como todos os finais de semana, ontem teve a aula de Balarama, né, que é das pessoas que faz Harinama junto com o Devananda, e ontem ele deu a aula e foi mencionado Shriman Balarama Dasa. Então, isso é uma coisa muito comum, muito comum, né? Como o Devananda falou, infelizmente, a pessoa que mencionou não tem muito conhecimento, né? Ainda está no processo. Todos nós, né? Estamos no processo de aprendizado, né? E a cada dia vamos aprendendo, cada dia. Tá? Hare Krishna, bom dia. O microfone está fechado para o Devananda. Então, obrigado, Govinda. Hare Krishna. Então, para finalizar a minha colocação, até porque a minha função é de educador, né, eu sou o orientador do grupo, eu quero dar uma orientação importante para que esse erro não aconteça mais. O nosso grupo é um grupo eclético, é um grupo de estudos e de desenvolvimento coletivo, é uma terapia de grupo, tá? De aprendizagem, de conhecimentos elevados, né? Conhecimentos superiores, do autoconhecimento na sua dimensão superior. Então, assim, esse erro que foi cometido, tecnicamente nas escrituras, chama-se Maryada Vyatikrama. É considerado uma falta do aluno, porque o aluno ele não deve apresentar-se em público desautorizando o orientador. É antiético, é deselegante isso. Do ponto de vista técnico, é uma falta. Chama-se Maryada Vyatikrama. É ânsia por ser superior ao mestre ou orientador. Então, quando você se apresenta em público denunciando o orientador ou o mestre, você tem que permanecer e defender a tese e, se for o caso se a ideia era, por exemplo, salvar o público de um erro, então o salvador, né, tem que permanecer e salvar o público, realmente defender a tese até o final. Ele tem que dar a chance de que o orientador ou o mestre defenda a si mesmo. Não pode haver uma análise, uma acusação e uma condenação sumária ao mesmo tempo. Você tem que... E também não é assim que se faz. O aprendiz ele pode fazer perguntas desafiadoras ao mestre, até com certo respeito, com uma certa ética, mas os orientadores, os mestres, eles gostam de perguntas difíceis, porque indica que o aprendiz está usando a inteligência. Então, os mestres, eles aceitam perguntas, pressões filosóficas. Os mestres não têm problema de pressão filosófica. Pressão filosófica quer dizer que um discípulo autêntico está presente. Isso satisfaz o coração do mestre. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do meu caráter, dos meus ensinamentos, do que eu estou passando para vocês, não cometam essa falha de fazer uma acusação e uma condenação simultânea, porque isso é uma imprudência e é também antiético. Então, o correto é fazer a pergunta. É a pergunta, olha, esse título, por exemplo, nesse caso, né, esse título Shriman foi utilizado. Eu ouvi dizer que Shriman é utilizado apenas para Vishnu e não para uma alma condicionada. Você é uma alma condicionada? Esse título Shriman é apropriado para você? E tal. Uma pergunta desafiadora, mas uma pergunta. Então, isso seria mais prudente, mais elegante, mais ético, até para a gente poder continuar a nossa convivência de amor. Mas aconteceu, então, estou aproveitando esse momento aí para também já dar uma orientação pública, né, uma orientação geral, para que isso possa acontecer. E todos vocês que são pesquisadores, aprendizes, vocês não são ovelhinhas. A gente pode até utilizar o termo ovelhinha, mas por amor. Mas são pessoas altamente qualificadas, profissionais liberais, agentes do governo, professores, são pessoas independentes intelectualmente. Então, não é que são seguidores, são pesquisadores, são pessoas inteligentes. Então, eu estou lidando com uma classe de pessoas muito inteligentes,
E isso significa que elas são independentes filosoficamente e, portanto, a minha posição é estar aberto para pressões filosóficas. E eu estou, acredito, eu amo perguntas difíceis. Quanto mais difícil é a pergunta, mais interessante fica o desafio. Inclusive, algumas perguntas nós utilizamos para fazer lives específicas, para responder àquela pergunta. Quanto mais difícil, mais bem-vinda. Então, faça a sua pergunta difícil, que será muito bem-vinda, tá? Ou elabore aí, junte um grupo de amigos, vamos fazer uma pergunta muito difícil para ele. E aí, traga uma pergunta para ver o que vai acontecer, se a gente consegue. Se eu não conseguir responder, pode ter certeza que eu vou encontrar alguém que responda por mim. Mas se eu conseguir resolver, eu mesmo resolvo, tá? Mas então é isso, pessoal. Outra coisa. O último detalhe é que a palavra Shriman, como foi mencionado no texto, normalmente não é utilizado para Vishnu. Vishnu, a suprema personalidade de Deus, ele é o Shriman. Shri significa o possuidor de opulências. Man, né? Que, nós temos a palavra em inglês man, o homem, né? Shriman, que significa o homem dotado de poder. Vishnu, a suprema personalidade de Deus. Super-homem, no caso, né? Shriman é como se fosse o super-homem. Assim, quando o título é utilizado para Vishnu. Quando é utilizado para um representante de Vishnu, Shriman significa aquele que representa o super-homem. Não é que ele seja o super-homem, mas ele representa o Supremo. Então, o Supremo é o super-homem. Mas, normalmente, não se utiliza o título Shriman para Vishnu. Para Vishnu, a suprema personalidade de Deus, normalmente se utiliza o título Bhagavan. Bhagavan. Bhagavan Sri Krishna. Bhagavan Sri Vishnu. Bhagavan Nuvacha. Sri Bhagavan Nuvacha. Na Bhagavad Gita inteira, quando Krishna vai falar, não se fala Sri Krishna disse, não se diz isso. Se diz Sri Bhagavan Uvacha. A suprema personalidade de Deus agora está falando. Então, para Vishnu, o título, o pronome adequado é Bhagavan. E para o representante de Vishnu, Shriman. Então, está tudo correto. Eu me mantenho na minha posição autêntica e consciente. E vamos dar sequência agora no nosso sadhana. São 6 horas e 40 minutos.